Olá, boa noite. Boa noite. Já temos aqui iniciando nossa jornada. Roselise já está chegando para a nossa live de hoje aqui no Instituto Conexão Sistêmica. Vou aguardar ela entrar aqui com a gente. Enquanto vamos aguardando também que outras pessoas possam ir entrando para o nosso encontro de hoje. Muito bom, agora em definitivo aqui. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Agora é oficial aqui. Agora oficial, a gente fez o nosso teste, é meio complicado essa coisa de fazer o teste, mas tudo bem, faz parte. É bom E testar. muito bom. Vamos aqui devagarinho, dando aquele tempinho de pelo menos 1 minuto para as coisas irem se ajustando aqui no Instagram. E eu só quero então aqui começar nossa live aqui com o Instituto Conexão Sistêmica, trazendo a nossa convidada hoje, a Roselise. Antes de passar a palavra para ela, eu quero dizer que nós temos feito um programa sobre relacionamentos desde maio, não no Instagram, fizemos alguns encontros só no Instagram, mas temos feito encontros quase que quinzenais pelo Zoom. Quem tiver interesse no assunto, pode mandar mensagem aqui no direct, vou falar isso depois novamente, mais para frente. Mas como fica gravado e outras pessoas vêm a partir de que a gente termina, fica 24 horas, eu acho que a live, aliás, terminando, e eu normalmente tiro esse próprio vídeo, mando para você, viu, Roselise, para você poder utilizar também da forma como você quiser, fazer takes, enfim. Mas, dentro dessa jornada, nós fizemos essas aulas, fizemos um workshop e agora, desde ontem até o final de outubro, quando a gente chega no penúltimo mês do nosso ano de aniversário dos 16 anos da Conexão, a gente conversou aqui no Instituto e resolvemos fazer encontros em lives aqui no Instituto com convidando as pessoas que a gente tem tido relacionamento aí ultimamente, que a gente tem falado uma coisa sem muita formalidade, as pessoas com quem a gente tem assistido alguma coisa ou tem conversado, enfim. Ontem fizemos um encontro com a Magda Baeta e falamos, ela trabalha com a parte profissional de orientação vocacional, na verdade, com jovens, e ontem, jovens e jovens adultos também, como ela disse ontem, e fizemos uma live fazendo uma relação entre a profissão, né, esse link sistêmico entre a profissão e o relacionamento amoroso e as relações com as pessoas. E quando eu conversei com a Roselice, estou vendo aqui que entrou a Liane Kuhn, que é uma pessoa que eu conheço, olhei o nominho aqui, e você deu esse tema, eu achei tão interessante, a gente nem falou nada depois disso, né? Quando eu vi sua primeira mensagem, você fez o post, eu achei muito, muito legal, eu falei, nossa, vamos deixar para a gente explorar isso quando a gente se encontrar, mas achei a chamada que você fez muito instigante, né? Falando sobre relacionamento amoroso, como sabemos que chegou ao fim? Essa é uma boa pergunta que a gente tem que saber, pelo menos que essa é uma questão de muitas pessoas, e explorar um pouco
sobre essa temática. Eu sou o Oswaldo Santucci, sou aqui do Instituto Conexão Sistêmica e trabalho já com orientação sistêmica e facilitação das constelações e consultoria sistêmica desde que eu comecei os estudos lá em 2003, 2004. E estou muito feliz de receber você aqui para o nosso plano aqui das lives e outras cositas mais que a gente vai conversar, projetos que a gente está pensando também para trabalhar, deixar pronto para esse ano também. Tudo dentro dessa comemoração dos 16 anos, que é um marco para a gente importante. E é isso. Então, quero passar a palavra para você. Já deu um bom tempo aí para as coisas se estabilizarem, 3 minutinhos. E aí você fica à vontade para falar sobre você e começar a falar do tema, que, aliás, é importante que você comece, porque foi você que puxou esse fio. Achei muito interessante. Depois eu quero falar o que eu pensei hoje à tarde, quando eu comecei a me conectar nessa temática da live de hoje. Muito obrigado por você ter aceito o convite, fiquei super feliz. E com a palavra a você, agora, moça. Obrigada, Oswaldo. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. Nossa, foi muito bacana, muito importante. Eu sou bem nova nas redes sociais, estou começando. E a sua experiência aí para me ajudar na live vai me ajudar bastante. Ficou ainda meio perdida, pedi um teste antes, né? Até. Faz Falei assim, vamos fazer. Mas isso é começo, quando a gente começa é assim mesmo. É bom fazer os testes todos. Mas eu queria muito agradecer toda o convite, a liberdade de me deixar escolher o tema também. Queria agradecer, que quando você me convidou, você falou, escolhe o tema, né? Você também riscou comigo aí. E, bom, meu nome é Roselise Malaguti, eu sou psicóloga clínica, eu sou formada há mais de 20 anos, eu trabalho com adultos, tenho um trabalho com mulheres, grupos de mulheres, e baseado em contoterapia, né, em contos, através dos contos a gente vai trazendo elementos da psique feminina e nos grupos e trabalhando, então eu trabalho com isso. Trabalho em clínica também, e trabalho também com casais. E esse tema veio para mim porque eu acho que é um tema que vem muito, sabe, na minha clínica, que é uma pergunta, relacionamento sempre foi um tema que instigou muitas pessoas, né? As pessoas ficam curiosas, elas querem entender. Eu acho que hoje, como hoje nunca se falou tanto sobre relacionamentos saudáveis, os exemplos que a gente tinha eram os exemplos dos nossos pais, né? Então, nossos avós, a gente não tinha muitas outras referências, e às vezes a gente via que não funcionava e tentava repetir, tentava fazer diferente, tentava fazer o oposto e não acertava, não ajustava, aquela coisa que não ajustava nunca, né? Mas eu acho que hoje a gente tem muito acesso a informações, né, a terapias, a pessoas que estão estudando isso, a novos estudos e muitas referências para entender o que é um relacionamento saudável, né, e essa busca disso. E muitas vezes muitas pessoas chegam para mim no consultório, às vezes muito angustiadas com o relacionamento, e me perguntam, mas até quando eu tento? Até quanto eu tento fazer esse meu relacionamento dar certo, né? E eu acho que é uma pergunta que instiga mesmo, né? Que é uma pergunta muito interessante. E eu acho que uma das primeiras coisas que eu penso quando me falam isso é até que ponto a pessoa está disposta a olhar para si, né? O relacionamento vai dar, a maior possibilidade do relacionamento dar certo é a disposição que a pessoa tem de olhar para si primeiro e se questionar, né, onde ela está, por que ela chegou aí, né? Eu gosto muito, eu sempre venho uma frase na minha cabeça quando eu falo com casais ou com uma pessoa que está num relacionamento, num conflito muito grande, que não é tanto pelo que ela está lutando, mas do que ela está fugindo para estar nesse lugar de conflito no relacionamento a ponto de chegar neste nível de questionamento de até onde eu chego no relacionamento, né? E eu acho que tem muito a ver com esse autoconhecimento, com esse processo de autoconhecimento, entender isso. Né? Você concorda comigo, Oswaldo?
estou aqui pensando no que você está falando, eu acho super interessante e de verdade, Roselise, eu estava pensando agora como é interessante essa possibilidade, né? Você falou, parte da minha cabeça ainda está lá, eu falei para você escolher o tema, porque eu acho que isso dá uma liberdade mesmo para o encontro. Eu fico muito à vontade sempre de fazer isso, porque esse tema dos relacionamentos é um tema que é um tema muito comum para mim desde o começo do trabalho. Eu tenho várias ideias muito com a perspectiva sistêmica, né? E estava um pouco pensando, e não tem muito como não concordar. É uma experiência e é uma visão de uma mulher jovem. Sei que você tem sua família, já teve seu relacionamento, sei que você tem um filho, porque eu me lembro que você tem um filho, é isso, né? Um filho. E, e então eu estou aqui ouvindo a sua experiência e pensando, primeiro assim, nesses encontros, eu acho que nunca tem uma discordância, a gente tem que pensar um pouco e poder tomar desses pontos de vista, né? Eu tenho trabalhado com homens e mulheres, que é uma coisa interessante, de um tempo para cá, isso me deixa muito feliz, assim, né? E também, de alguma maneira, é interessante ver como também os homens têm procurado, né, essa compreensão. E nunca ninguém me fez uma pergunta tão direta assim, mas essa pergunta está sempre, vamos dizer assim, é uma pergunta por trás da pergunta que se faz, né? Mas ela é a pergunta principal, por isso que eu gostei muito. Então, a hora que você estava falando também, me lembrei, para mim, de um pensador sistêmico que para mim e para o mundo da abordagem sistêmica, das constelações, é ainda um cientista e um filósofo vivo do trabalho, e a gente tem o orgulho de poder trazê-lo aqui todo ano nas nossas masterclass, que é o Siegfried Essen. A gente trabalhou durante um período dessa coisa que você falou, né? Essa coisa do amor para si mesmo, desse olhar para si para poder se relacionar, porque nós somos seres feitos para as relações, né? De um modo geral, e a relação de casal também é uma coisa que nos chama muito, até para dar sequência a essa coisa do pertencimento, dessa coisa de ter os grupos, tal, né? E ele, a segunda vez que ele estava explicando sobre essa coisa desse encontro com a gente mesmo, veio na minha mente a história que ele conta desse espinho que a gente às vezes carrega, um espinho de uma história da nossa vida, espinho de ter olhado os nossos pais, os nossos avós, né? Então aquilo fica como uma coisa que a gente não quer tirar, né? E uma pergunta é até a hora que a gente quer soltar esse espinho, de onde ele na verdade tem sentido, né? Do lugar onde ele tem sentido. E o que eu percebo que é uma herança que a gente traz não é nem se fazer igual o pai, o avô, querer fazer diferente, é o fato de precisar ter uma compreensão de que junto com a relação de casal, Rosi, na minha opinião, agora falei tudo isso para chegar, para dizer que não tenho nada contra, mas eu queria só dizer o que vem no meu pensamento é, Rose, para todo mundo que está nos ouvindo agora e que vai nos ouvir depois. A gente precisa entender que as relações com as quais a gente conviveu, dos nossos avós e pais, e para quem teve sorte de conhecer até as relações dos bisavós, as relações são feitas dos dois e das dinâmicas que a gente acaba criando entre os dois. Então, é isso que a gente não consegue perceber. Muitas vezes a gente está sofrendo numa relação, isso é uma coisa bastante grande no mundo do feminino, embora também aconteça com os homens. Mas a gente ouve mais claramente isso das mulheres, né? A gente ouve, quero dizer, a minha experiência. E a pessoa fica pensando, ninguém me fez essa pergunta, até onde eu tento, né? Mas o que eu percebo é que a pessoa fica insistindo, querendo que essa dinâmica mude por si só. E ela só vai mudar se a gente mudar, como você falou, né? Então, se eu sou
o homem ou a mulher, que estou na relação, que aquilo me incomoda, eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer uma mudança a partir de mim. Não posso esperar que alguma força misteriosa vai fazer o outro fazer como eu quero, né? Ou a outra fazer como eu quero. Então, eu acho que quando eu li a pergunta a primeira vez, eu fiquei pensando, é até um ponto em que a gente consegue se desvencilhar da dinâmica que muitas vezes nem é nossa, é uma dinâmica copiada, né? De fazer Uhum. igual. Marianne Frank falava que a gente consegue entrar no mundo dos adultos quando falava, né? Estou falando falava não porque ela está viva, mas eu ouvi ela falar isso há muito tempo atrás. A gente consegue entrar no mundo dos adultos quando a gente para de representar os nossos pais. Então, eu acho que essa é uma outro background que está nessa sua pergunta e que faz parte desse desejo que a gente tem de querer viver com alguém. Eu acho que as mulheres se esforçam mais com isso e também são mais decididas, né? O que eu quero dizer com isso é que quando acabou para a mulher, acabou mesmo, né? Uhum. Quase sempre quando eu recebo pessoas que saíram de um relacionamento, homens, eu pergunto, mas o que aconteceu? Como é que terminou? Quem terminou? Não, fomos nós, não fomos nós, não. Alguém tomou. E quase sempre essa decisão vem do mundo do feminino, é interessante também. E por outro lado também, eu observo, não é nada científico, como a mulher ela investe mais em tentar fazer com que a relação dê certo. É uma coisa bonita do mundo de Uhum. vocês mulheres, né? Então é isso. Eu achei super bonito o que você falou e me instigou para pensar em várias coisas. E mas eu penso muito nessa história da dinâmica, sabe, Rose? A gente quase sempre nas relações que vão ficando ruins, a gente começa a se relacionar com uma dinâmica. E aí perde um se perde do outro, né, cara? E Uhum. aí ou você recupera isso, ou você vai passar a vida se relacionando com uma dinâmica e Sim, reclamando, né? É interessante isso. sim, É uma coisa sim, forte para nós humanos. É uma coisa humana isso, né? sim. Eu acho que por isso essa pergunta, sabe? Não é pelo que eu estou lutando, é de onde que eu também estou fugindo, né? Da dinâmica, o que está por trás disso, né? E aí eu acho que essa pergunta é muito forte porque ela traz o que está por trás de eu não conseguir me enxergar dentro da relação, ou de eu não conseguir enxergar a dinâmica que eu estou vivendo. E por que essa dinâmica começa a perder sentido? Uma outra coisa que me vem quando eu penso nisso é que as pessoas querem 100% de certeza em cima das decisões de ficar ou sair. E isso é outra É, questão muito complicada, né? Porque a gente tem que admitir que ficar vai cobrar um preço, sair vai cobrar um preço. E a gente tem que estar disposto a pagar o preço de ficar ou de sair. E não vai ter certo e errado, vai ter uma escolha aí. E um preço. Em cada escolha vai ter o seu preço. E muitas vezes a gente nem imagina qual vai ser o preço de um ou de outro, mas não tem como a gente não viver um luto de uma forma ou de outra. Ficando, vai viver o luto da vida que eu teria não estando aqui, e saindo onde eu vivo o luto também da dinâmica que eu deixei, né? Então, assim, como teria sido se eu tivesse ficado? Isso é outra coisa que eu acho que também vem por trás dessa pergunta, a necessidade das pessoas de terem certeza absoluta. Então, eu tenho que ter certeza absoluta para tomar uma decisão. E isso também é outra coisa que acaba, como você disse, segurando as pessoas numa relação ruim. E às vezes as mulheres têm, muitas mulheres, até mais do que homens, elas têm muita mais ilusão de que as coisas em algum momento vão se encaixar por si só, muitas vezes. Eu lembro da minha mãe falando para mim que com o tempo todos acalmam e tudo se encaixa. Então, assim, fica aí que mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, até quando? Não sei. Então, assim, e essa foi a dinâmica dela, provavelmente da minha avó, e ao invés de ser ativa no entendimento disso, né? Então a mulher entra nesse lugar também culturalmente mais passivo, né? De deixar as coisas fluírem de uma forma e tentar consertar algumas coisas de alguns jeitos. E aí é como, né, que a gente faz. E o preço que a gente está disposto a pagar por essa certeza incerta de estar ou de sair, né? Eu acho não que isso tem também tá. é, essa coisa de que você coloca, né? Sempre é uma escolha, lógico, não dá para ter certeza de tudo.
Vai acontecer um período também da gente pensar como é que teria sido se eu tivesse ficado, se a gente fica, passa uns anos, eu já ouvi isso de, eu falo de mulheres, não é porque eu estou dizendo que esse é um assunto do feminino, é porque são as mulheres que mais falam sobre isso, que mais procuram ajuda sobre isso, né? Não tem nenhuma novidade. Muitos homens têm feito isso, eu acho ótimo, mas ainda a maioria é. Eu me lembro de algumas coisas assim, uma pergunta como você fez, até quando eu invisto, como seria se eu tivesse ficado, né? Tem um pouco também, aí acho que, no geral, uma história de, por exemplo, ouvir isso como a sua mãe disse, e é uma coisa que pega, porque você, para tomar a decisão, ainda você vai ter que ir contra essa ideia dela, né? E isso para nós, que somos seres gregários e que o pertencimento é uma coisa muito forte na gente, é mais uma questão que se dá, né? Como se você vai ter que ainda passar por cima dessa ideia de que é quase que dizer assim, se eu tento fazer isso e dá certo, eu estou indo contra a mãe, a avó que ficou, né? Então tudo isso é muito, muita coisa, né? É uma arqueologia que você tem que estar dentro de você. Por isso eu achei quase que eu falei assim, aquela primeira frase que você falou, vamos na direção de trabalhar, a gente trabalhar, quase que eu falei assim, bom, acabou a live, já, porque essa é a conclusão. A gente vai encontrar essa arqueologia quando a gente trabalha em si mesmo e percebe o quanto a gente está fazendo na direção do outro, que são coisas que não são o nosso desejo realmente, são ligações com aquilo que a gente tem de, de cópia, aquilo que a gente está vivendo, a expectativa dos nossos pais, né? Não é muito, não está muito tempo atrás o fato de que uma mulher ao se separar, ficava numa posição meio ruim na cena do mundo. Hoje isso não é mais assim. Mas, de qualquer maneira, tem uma informação para a própria mulher de que é quase como se algo não deu certo, então vem um pouco de culpa, né? Deve ter um monte de coisa que reflete e que faz essa história do ficar ser mais pesada, né? Por isso que eu gostei da pergunta, porque ela faz a gente refletir, né? Até, até quando? Quando é a hora disso? E isso é uma resposta que não vai ter uma resposta única. Ela é uma resposta individual. Sim, Ela é sim. uma resposta individual. É interessante isso, porque não vai ter uma fórmula que vai servir para todas as mulheres e para todos os homens. Ela vai ser uma fórmula para a gente, né? Poder dizer como é que eu sei, né? Como é que sabemos que chegou ao fim? Mas é assim, como eu sei que chegou ao fim. E aí eu tenho que olhar para mim, Sim, né? sim. Senão eu não vou descobrir. Porque não dá para imitar o outro, não. O outro ficou, o outro saiu e deu certo. E o que eu queria dizer, que eu acabei me desviando, é ouvir depois uma frase já com a mulher, que os filhos cresceram e que ela acabou ficando e acabou ficando. Então, vem uma fala assim: eu perdi a oportunidade de ter saído. Né? E, então, você percebe que tem muitas falas que tem o arrependimento de ter ficado na relação, né? E, ou aquela de que será que se eu não será que eu não devo ficar um pouco mais, né? Por isso que eu achei que você matou a pau quando você falou logo no início que essa volta para o interno vai fazer com que a gente acerta e tem que ter esse lado assim, alguém que diga isso. Não tem certo e errado nisso. Tem uma escolha e tem um preço na escolha. Não tem dúvida nenhuma que tem um preço e a gente precisa saber o que a gente quer fazer, porque inclusive, Rose, tem um detalhe que é quase um pecado dizer, mas
que está no bojo também disso tudo. Tem questões financeiras que rondam tudo isso. Dos dois lados, eu não estou dizendo que a mulher sai e fica sem dinheiro, não é isso que eu estou falando, não. Hoje, no mundo, os casais, a grana do casal mais jovem, ela é a grana dos dois. Então, pesa também para a mulher um peso que ela não havia para ela antes, o fato de que, caramba, essa família está constituída de uma maneira que tem esse balanço entre a gente. É quase como a história de que a mulher tem uma oportunidade de ir para um lugar de trabalho mais bacana, que tem a ver com ela, mas que vai ganhar menos, isso também pesa. Quer dizer, não estou querendo fazer uma comparação, mas hoje no mundo tem outras coisas que influenciam e a gente tem que pensar também que tem muitos pontos que aí entra essa coisa da singular, né? Essa coisa da individualidade. Qual é o preço que eu consigo pagar? Sim, sim. Tem o preço financeiro também, né? Que é isso que você Também está tem o preço falando também. Claro, financeiro, tem o mas preço financeiro não é o também. único e não é o Não é mais o único, importante. Mas até mas ele isso também pode pega. ser uma coisa que complique, né? De Sim. dizer, puxa, eu vou deixar minha filha, meu filho, e como é que, sabe, e a nossa vida está de um jeito. Tudo vai pesar, tudo vai ter uma influência, mas por isso que eu gosto muito dessa ideia da pessoa fazer essa investigação nela mesma, né? O que tem aqui dentro, né? Que preço eu posso pagar e o que na verdade são as minhas escolhas ou são escolhas da minha família, né? E lógico que quando a gente começa um trabalho que a gente faz, que também eu considero que é uma orientação de todas essas questões de formas de enxergar a vida com essa perspectiva do sistêmico, né, de que inclui tudo isso. Então, forma de pensar, de sentir, de agir, são atitudes que a gente aprende, são posturas que a gente aprende. A gente também começa a ter outras informações que dão mais força para a gente entender aonde a gente, o que está pegando, né? Onde a gente está Sim. assim, com o pé, em que lugar a gente está assentado, né? Uhum. Quando, é esse olhar mesmo. Você sabe, parece que quando que eu entrei, que eu matei a grito logo de cara porque eu já dei a resposta, mas é porque as perguntas que chegam para mim normalmente são assim. Eu Eu acho adoro muito isso. interessante. Parece óbvio, mas não é óbvio, né? Não, não é não. Olhar para si nunca parece óbvio, mas não é. Mas as pessoas chegam para mim às vezes falando assim, então, eu estou num relacionamento, eu queria que você me ajudasse, ou casais também que chegam para mim falando assim, mais ou menos isso. Eu vim aqui para você ajudar ele a entender que eu estou certo, né? Então, assim, quero saber, ó, vou trazer o fulano aqui, você vê se você mostra para ele. Então, eles querem que a gente meio que faça um meio de campo, mas que a gente olhe para o outro e mostre que para o outro que é ele que está certo. Quer dizer, ele não está se olhando, se É. enxergando. E Ele é tá, um a gente desespero de querer fazer dar certo, né? Então, ver se alguém consegue fazer o que eu não estou conseguindo, né? Fazer o e o outro desespero de enxergar. querer que o outro se encaixe no mundo que faz sentido para mim, só que não faz sentido para ele claramente. Né? Então, mas eu estou dizendo isso, não estou entendendo, mas eu estou dizendo isso, não estou entendendo. E aquela coisa, eles falam às vezes a mesma coisa e não se entendem, mas é uma angústia de provar que eu estou certo e você está errado. E aí, o que eu estou defendendo realmente quando eu estou defendendo o meu ponto de vista de uma maneira tão quase cega, né? Que eu estou certo e você está errado. Né? Então, esse olhar para si Interessante. mesmo, assim, pode falar, Não, não, desculpa. falei, interessante isso que você está É. dizendo. Então, esse olhar para mim, né, para o outro, quando eles chegam para mim falando, né, o que o outro, mostra para o outro que ele está errado e que eu estou certo, para onde que eu não estou olhando quando eu falo isso? Como que eu vou colocar o outro caixinha, na minha caixinha? Como que eu coloco ele neste quadradinho que faz sentido para mim? O mundo dele não faz sentido para mim mais. E aí, o que eu faço com tudo isso? Já estamos aqui juntos, o que eu faço com isso? Porque eu não faço sentido para ele, ele não faz sentido para mim. Então, esse é o nó que chega na hora que a pessoa está perguntando, e aí eu fico ou não fico, né? Porque a gente já sabe, amor não segura o relacionamento, não é suficiente. Amor é muito importante, é muito bom, mas não segura. Se não tiver outras questões, né, além do amor,
se não tiver respeito, bases próximas e parecidas, ninguém é igual a ninguém, mas bases importantes, próximas e parecidas, só o amor não segurar, mas eu gosto tanto dessa pessoa, eu queria tanto essa pessoa do meu lado, mas assim, será que isso é possível? Será que isso vai fazer sentido na sua vida para ser? E aí chega o ponto de, e aí? O que eu faço com isso? Até que ponto eu dou conta de tentar me modificar para entender o outro, né? E às vezes também isso não é possível para mim neste momento. Então o relacionamento também não vai funcionar dessa forma. É. Porque eu também não estou aberto a me olhar o suficiente para encaixar nesse universo que está aqui na minha frente se apresentando, né? Muitas dessas coisas, né, o que segura, é interessante isso, porque tudo isso é fuga de deixar, só aumentar conflito, né, na verdade. Então, você falou do amor, filho não segura, grana não segura, não resolve. Mas quando você estava falando, eu só queria voltar. O que eu falei que você matou a pau, nem quis dizer que é simples. Como eu tenho uma visão masculina quando eu trabalho com a mulher, e eu sou muito tranquilo para falar sobre isso, porque eu fui criado por mulheres, né? Fui o Mowgli que caiu na floresta e fui criado pelas lobas, né? Fui criado por várias mulheres, então eu conheço muito desse mundo e tive sorte de ter essa convivência, de conviver profissionalmente com muitas mulheres, isso sempre me deixou compreender isso de outras maneiras. Mas, de qualquer maneira, eu consigo entender e, às vezes, dizer, naquela questão singular que a pessoa está, eu consigo, pela técnica de foco em solução, entender o problema. Quando a gente entende o problema, eu consigo dar uma solução que um homem consegue sair desse transe e olhar para a mulher, e para tentar entender a relação. E eu sempre falo, às vezes é uma coisa simples, assim, pego o ovo e põe o óleo e frito o ovo. Coisa mais fácil do mundo. E eu sempre, aí a pessoa fica um pouco assim, mesmo, eu estou falando das pessoas que querem realmente sair da dinâmica, que me fala alguma coisa que eu possa fazer, que eu quero fazer. Então fica uma luta interna quando eu estou olhando para a pessoa, assim, que é uma coisa, puxa, é tão fácil, ele está falando de fritar um ovo, e eu não vou conseguir fazer isso. E quando eu consigo, sempre que eu percebo isso, eu falo para a pessoa, eu sei que isto não é fácil para você, porque se fosse, você já teria feito, né? Sim. Então, isso também dá um alívio, porque o que a gente tem que entender, por isso que eu falei, matou a pau com a ideia de que tem que se voltar para si, mas quando a gente faz isso, todas essas outras coisas que você estava explicando, elas vão para um outro plano, porque aí vai ficar claro que não é o outro, não adianta. Essa pergunta vem assim: posso trazer meu marido aqui? Posso trazer meu namorado aqui? Esse desejo de que, quem sabe você consegue transformar ele naquela pessoa que eu quero, né? Então, e aí entra uma coisa, né, Rose, que é tão interessante. A gente quase nunca está se olhando. Eu volto para a mesma coisa. A gente está olhando para uma dinâmica. A gente não está se vendo, cara. E quanto mais o tempo vai passando, isso vai virando uma coisa mais difícil de você conseguir tirar da frente. E só vai conseguir tirar da frente quando você olhar para você e entender que, se você mudar de lado, a pessoa vai te ver de um outro jeito. Se você ficar fazendo aquilo do mesmo jeito, ela vai continuar te vendo aquele personagem que você não quer que ela veja, porque a gente imagina que a pessoa, o outro, a outra, é que não está se encaixando, mas na verdade é você que não está conseguindo mostrar aquilo que você quer. Então, é um trabalho muito bonito. Eu admiro quem tem isso, você com toda a seu background, aí, seu dia a dia do trabalho. É um trabalho bonito, porque requer muita, muita morosidade de acolher, né? Acolher o que vem, porque é o que eu falei, não, fritar um ovo todo mundo consegue. Como você não consegue fazer? Não consegue. Como eu também posso saber fritar o ovo, porque eu não estou na dinâmica, mas não consigo, sei lá, quando nesse mundo da cozinha, eu não consigo pôr o azeite na frigideira sem me queimar. Então não adianta, né? Cada um tem as suas questões e ninguém está
está... só para falar mais uma coisa meio que eu comentei ontem na aula de vocês, né? Dei lá minha pequena participação. A gente tem que olhar para a pessoa que vem e tentar entender a dinâmica, a perspectiva que ela está olhando. Isso é uma coisa que ajuda muito. E por mais absurdo que seja o que ela está apresentando, ela ou ele, tanto faz, né? A gente só vai ter uma chance de ajudar se conseguir entender que aquela coisa que nos parece tão estranha tem uma razão para ela. Aí a gente consegue, inclusive, ajudar a pessoa a fazer esse olhar para si. Né? Olhar para si. Porque enquanto você está tentando que a relação dê certo, você está olhando para um lugar que a gente nem sabe direito qual é o lugar que a gente está olhando. Né? E poder se voltar e dizer o que eu... Quem sou eu nessa história dessa relação? O que eu estou fazendo? Né? E sentir mesmo, no final das contas, o peso das decisões, sejam elas quais forem, de ficar, de não ficar, de mais ou menos ficar, de fazer outras coisas. Tem outras variáveis nisso tudo, né? Não é só ficar ou não ficar, né? E cada um é que vai fazer o seu caminho. Mas saber que chegou... Como a gente sabe se chegou ao fim, para mim, essa pergunta que você fez é algo individualizado, né? E a gente consegue saber que chegou ao fim quando a gente vai olhar para si mesmo e entende quem é a gente, quem é o outro ou a outra, e qual é a dinâmica que a nossa relação se transformou. Né? E quantas pessoas que você vê trabalhando com pessoas mais velhas, que não tem nada a ver, não é trabalho de relacionamento, mas você vê, por exemplo, um casal que você, por exemplo, sabe dentro das famílias, ou um vizinho, alguém que você sabe mais ou menos a história, você olha os dois, às vezes a história da nossa família, né? Um avô, uma coisa que os caras nenhum olhava para a cara do outro, né? A avó fazia lá a comida, o avô ia lá, reclamava da comida, reclamava dela, reclamava de não sei o quê, e estavam lá os dois. Aí um morre, normalmente quem vem a falecer primeiro é o homem, essa tradição, quando a mulher morre mais cedo é diferente, né? Aí daí você vê aquela mulher deprimida, triste, com saudade, aí você para quando você é mais crescidinho, você pensa assim, mas como que essa mulher tá triste com o quê? Ela não chegava nem perto, os caras não olhavam na cara do outro. É isso que eu falo. Não é um com saudade do outro, tá com saudade da dinâmica. Sim. Acabou aquele negócio de cozinhar, alguém reclamar, acabou aquele negócio de, sei lá o que tinha mais, que a gente às vezes não estava lá o tempo inteiro com os dois. E é tão instigante isso, né? Você pensar como a gente, no nosso desejo humano de se relacionar, isso é uma coisa fundamental para a gente, como a gente é capaz de tudo, né? Sim. Capaz de se entregar a tantas situações. Mas eu acho assim, Rose, no fundo, quando a pessoa já tem essa questão, já é legal, que é um passo já que ela está dando, sabe? Porque às vezes a gente fica, né? Fica. As pessoas têm muito medo de fazer essa pergunta. E eu acho que essa pergunta é uma das primeiras maneiras de ficar. As pessoas acham que essa pergunta vai separar, quando eu acho que, na verdade, essa pergunta é a possibilidade de estar juntos a partir dessa pergunta, né? Assim, porque aí eu paro, porque essa dinâmica tem muito a ver, assim, a saudade que você está falando, eu entendo como uma saudade daquela pessoa que eu me via com o outro, que eu enxergava em mim com o outro. Então, o grande problema, a dor da separação é que eu deixo de ser aquela pessoa que eu imaginava que eu era com aquela pessoa. E de toda a história que eu criei na minha cabeça de futuro com aquela pessoa que tinha essa dinâmica, né? Então é sobre mim sempre. Não é tanto sobre o outro. Aí o outro morre, acabou esse conto de fadas, de alguma coisa. Ou existe uma separação, acabou esse conto de fadas. E aí eu tenho que me recriar. Eu tenho que me trazer de novo para mim,
voltar para mim e olhar para isso. Mas dentro do relacionamento, se você não se questiona se tá bom ou ruim ficar lá dentro, o relacionamento morre, né? Morre. Porque se não faz diferença estar ou não, né? Muita coisa morre ali dentro. E principalmente a gente morre dentro do relacionamento. A gente se perde ali. Eu sempre gosto de comparar que a pessoa, o companheiro ou a companheira acaba virando o sofá da sala. Vai estar ali todo dia, vou sentar ali, vai me acolher, vai me dar um cafuné, não sei o quê, paraná. E aí a pessoa vira isso, o relacionamento vira o sofá da sala, não vai a lugar nenhum. Isso Uhum. não é realmente um relacionamento onde tem crescimento, onde tem, né, desenvolvimento pessoal. E tem que, para isso, e essa pergunta, apesar de trazer muito medo, ela também traz uma questão que eu acho muito legal, que é olhar para mim e falar onde que eu também posso melhorar e crescer, e se, se esse relacionamento ainda traz isso em mim. Essa curiosidade, esse desejo de mais, né? Eu gosto muito de uma pergunta que você faz, eu sempre falo para todo mundo que me conhece, o que tem além? O que mais, né? O que tem mais? O que tem além? Eu adoro essa pergunta, é uma pergunta que fica ecoando na minha cabeça, né? Então, o que, que tem mais aqui para olhar? E quando eu paro de perguntar isso, é a morte do relacionamento, é a morte de tudo que vai vir ali daquilo, né? E isso parte também desse autoquestionamento. Porque a partir, se eu quero que o outro mude, como as pessoas chegam para mim, então mostra que ele está errado. Primeiro eu vou ter que olhar para mim, a dinâmica é essa, eu vou olhar para mim e eu vou me mudar de forma que, por exemplo, você faz todo dia as mesmas perguntas para mim. Eu paro de responder da mesma forma, como você mesmo disse. Eu parando de responder dessa mesma forma, em algum momento você vai mudar a pergunta, porque você vai ver que aquilo ali já não está reverberando mais em mim da mesma forma e perde a força. E aí você vai ter que mudar a pergunta em algum momento. E é essa paciência dessa troca, desse entendimento que a mudança também tem o seu tempo, que qualquer mudança tem um tempo de maturação, onde eu vou primeiro olhar para mim, eu vou mudar, e depois você vai vir. Mas eu tenho que dar um tempo para você entender que eu mudei no jogo. E aí a Esther Perel fala que é um oito, que vai para você e Uhum. volta para mim, Uhum. vai para você e volta para mim. Essa é a dinâmica, como se fosse assim um oito entre nós. E tem que ter essa ida e essa volta. Então, é sobre ter essa paciência, esse amadurecimento, esse entendimento de si, de mim, né? De si, de mim mesmo, e do que é para mim essa dinâmica, né? Essa dinâmica só vai acontecer nessa troca com vocês. Só vai mudar se eu entender também a dinâmica e der tempo para isso acontecer. E a gente hoje vive nesse mundo que tem que ser tudo para ontem, né? Então, Sim. assim, E eu estou me lembrando aqui de uma coisa que você está falando. É interessante, né? Como tem tantas dinâmicas. Você comentou uma coisa sobre essa a mudar a pergunta, né? Na verdade, tecnicamente, a gente faz como se fosse uma mudança de paralaxe da comunicação. Porque quando essas perguntas, essa comunicação é sempre igual, vira um transe, né? Na verdade, não tem ninguém lá. Porque eu né? respondo porque eu estou acostumado a responder a mesma coisa, você responde porque você está acostumado a responder a mesma coisa, a gente de novo começa a se perder, né? Eu, uma vez, bastante tempo atrás, eu fiz, já contei essa história muitas vezes, não, acho que não, nunca numa live. Eu estava fazendo um grupo aqui de constelação que não era temático, né, e que surgiu uma história de relacionamento. Essa é a coisa mais comum que tem. E era constelação de grupo, feita tradicionalmente, que eu não é muito meu trabalho é um trabalho mais individual, muitos anos, mas eu sempre fiz em função do Instituto, sempre mantive as constelações, pelo menos uma vez por mês, as constelações nos grupos. Até a pandemia eu fiz isso com os grupos. Hoje eu faço mesmo no online. E, e, e tinha um cara que veio, dois caras, um que era meio namorado de uma cliente minha, pelo que eu entendi depois, e trouxe um amigo. Amigo esse que era um cara que eu deveria ter conhecido, porque ele era um cara famoso, eu como não sou muito ligado nisso, e, e ele estava indo para sexto ou sétimo casamento. Era um cara até relativamente jovem, assim, devia ter
40 anos, mais ou menos. Eu sei porque ele falou depois. Aí ele me fez uma pergunta, porque eu não sei quem comentou que eu mesmo quando falo do meu tempo de casamento, eu brinco falando assim, estou casado há 150 anos, né? Tem um monte de tempo também, então. E, e ele me fez uma pergunta, assim, que eu senti que foi profunda, né? A pergunta dele, assim. Mas ele fez uma pergunta e ele mesmo respondeu, o que mostrou um preconceito, né? Ele falou, como a gente faz para estar casado há tanto tempo? Ponto de interrogação, ele fez, como é que ele falou? É ser fixo, né? Ou é ser, como é que a gente, conformado? Uma coisa mais ou menos assim. Ele fez duas perguntas em uma, né? Aí eu falei para ela, cara, não sei. Você mesmo perguntou, você mesmo respondeu, se deve ser uma coisa da sua cabeça. Eu falei, não, porque eu estou indo para o sexto casamento e tal, vou me casar. Ah, que legal. Eu falei, então vou te contar uma coisa que você deveria saber. Numa relação, toda essa história para dizer, se a gente está casado há 10 anos, há 12, há 15, se a gente não for há 30, ou há 40, ou há 50, se a gente não tiver transformações, esquece, não tem casamento, tem uma outra coisa, né? Porque alguém fala assim, nossa, mas homens falam muito isso, mas minha mulher mudou, né? A gente, quando está aqui de homem para homem, eu posso dizer, cara, você também, espero que você tenha mudado, que você devia ser, quando você casou, eu tinha 26 anos, você é um cara totalmente diferente do que você é hoje com 40. Se você não for, alguma coisa está bem errada. Lógico que a gente muda, né? Lógico que a gente... Mas o que que isso às vezes mostra, né? Não estou dizendo que nesses casos todos são assim, que a gente vai se perdendo, daqui a pouco a gente olha para a pessoa que faz uma pergunta diferente, que nem você está falando, né? Em vez de perguntar, o céu está azul, você pergunta, o céu está vermelho? Aí eu vou olhar para você e eu, nossa, como ela está diferente, que pergunta diferente, que mulher. Porque eu não estava nem olhando para você, né? Estou Sim, exagerando aqui para. sim, sim. Então é interessante como a gente. As relações são uma construção. Por isso que quando você falou que não só o amor, né? Porque também precisa mais do que isso para que a gente possa saber que a gente pode crescer junto, pode fazer projetos de vida junto, além dos filhos, né? Porque Viro passou a ser projeto de vida de startup de pouco tempo para cá. Mas os filhos sempre foram alguma coisa importante nas relações. Se a gente olhar lá 100 anos atrás, os filhos eram força de trabalho, era uma coisa importante nas relações, até para a mulher estar mais ocupada, para não incomodar o cara. Tem 500 mil coisas que aconteciam com os filhos. Mas, além dos filhos, a gente tem também os projetos de vida que tem que ter para as relações poderem seguir, né? E quando a gente percebe que tudo isso está muito assim murcho, né? Esvaiu assim todas essas coisas. É um bom sinal para a gente perceber que está na hora de pensar sobre isso. Colocar essa sua pergunta e falar: espera aí que eu tenho que olhar para aquela pergunta que aquela Qual que mulher era a fez. Ah, pergunta da live? a pergunta Qual que era da a pergunta da de live câmera. mesmo? Ah, tá. Exatamente. Sim, É isso, né? Muita sim, coisinha, né? Que vai sim, levando a coisas simples, mas que volta para a mesma coisa. Perguntas simples e soluções simples que depende de eu conseguir fazer ou não. E aí não interessa se é simples para você, interessa se eu consigo fazer, né? sim, Então, sim. esse é o ponto que quem ajuda as pessoas nisso, para mim, eu admiro como você explicou do seu trabalho, porque tem que ter uma sabedoria de até onde a gente consegue ir e até onde é suporte para a pessoa poder chegar às suas próprias conclusões, né? É difícil dar Sim. palpitar nisso tudo. Eu vejo É, pessoas que chegam aqui e falam, eu fui não sei aonde, o cara falou que eu tenho que me separar. Eu finjo que nem ouvi essa pergunta, eu transformo ela numa frase no presente, porque pergunta que eu não vou conseguir responder, né? O que eu vou dizer? sim, sim. É, em algum momento, as pessoas. Uma vez eu recebi até um meme de uma paciente minha que me mandou esse meme de risada. Falava assim: eu indo para o tarólogo, depois de sair do meu psicólogo, e ele não responder a minha pergunta. Exatamente, é isso aí. Mais ou menos isso. Então, assim, não tem resposta realmente para isso. A vontade da gente de ter uma resposta para se fica ou se vai, é a gente querer que alguém dê uma solução para a gente, né, da nossa vida.
E não existe essa resposta. Existe que em algum momento você vai ter que assumir que você está tomando uma decisão de ficar ou de ir. E que isso não é bom nem ruim, certo nem errado. Isso é a sua decisão que faz sentido para você neste momento. Isso é uma construção, claro, interna, né? Isso vem fruto de uma construção interna, porque se vier de um impulso, é mais complicado. Muitas vezes, muitas pessoas resolvem a vida no impulso. E às vezes separam depois de anos e anos sem se questionar o porquê. Eu tive um professor uma vez que contou uma história, eu sempre gosto de contar essa história porque eu achei fantástica. Ele estava atendendo um homem que estava no quarto casamento. E aí, esse homem chegou para ele, porque já estava em crise o quarto casamento, e ele falou, gente, não é possível, que está errado, né? E aí ele foi, quando ele entendeu realmente o que estava errado, ele olhou para ele e falou assim, putz, se eu soubesse disso, tinha ficado no primeiro casamento. Então, assim, porque não são as mulheres que, né, era uma dor dele, era a dinâmica, como a gente estava falando, era a dinâmica dele. E quando ele entendeu a dinâmica dele, ele entendeu por que ele estava atraindo esses relacionamentos que não estavam funcionando dessa forma. Mas em algum momento também é sobre você assumir a sua decisão de ficar ou de ir. E eu acho que isso é a parte mais difícil, porque aí a pessoa, a jogada é sempre assim, o que, que vão pensar de mim, né? Minha mãe não separou, minha avó não separou. Então, toda decisão que a gente toma só pela gente, no final é uma decisão subversiva, né? Porque é só por E mim que e só pelo meu desejo. trai toda essa. A gente se sente Eu meio egoísta, traidor, né? É. traidor. E aí eu tenho que questionar, um bom questionamento é, traio isso tudo que me trouxe aqui ou me trai? Mas eu vou Põe trair na minha. alguém. Eu vou trair alguém. Eu tenho que escolher quem que eu quero. Estou disposto a pagar o preço para trair. Porque também estar numa relação de muitos anos, onde você está totalmente abrindo mão de si, né, cedendo o tempo todo para que aquilo funcione, achando que tem que ceder para que aquilo funcione, né? Porque a gente às vezes acha só, mas enfim. E aí você está traindo você mesmo o tempo todo, né? E aí é uma decisão que em algum momento vai ter que ser tomada do tipo, tá, eu vou fazer isso mesmo sem ter 100% de certeza, porque 100% de certeza não Não vai existe. ter. Poderia ficar, claro, poderia ir, poderia, né? Mas eu vou ter que ter essa humildade comigo mesmo, de assumir que isso é só meu desejo, mesmo que não seja da família, dos filhos, dos amigos, de outras pessoas, né? É um desejo só meu. E isso é intenso mesmo. Não é o tarólogo, não é o Oswaldo, não é a Roselise que vão decidir isso, né? Em algum momento eu posso até falar que foi o tarólogo que falou, eu fui lá e fiz. Mas a decisão foi minha, né? Eu estou me Sim. traindo aí de novo, né? E É. é uma pergunta complicada por isso, porque ela traz a gente também para um questionamento de autorresponsabilidade muito grande. Até que ponto, né, eu fico? Quer dizer, a responsabilidade é minha, de ficar ou não também. E até que ponto eu dou conta de enxergar tudo isso que eu estou enxergando sobre mim, que está vindo, que esse relacionamento também está me convidando a enxergar, né? Porque às vezes é muito difícil, porque o relacionamento está o tempo todo convidando a gente a enxergar coisas sobre nós. Sem A gente enxerga, é o que você dúvida. fala, a gente enxerga muito pouco o outro e muito a gente e as nossas dores dentro do relacionamento. E o relacionamento pode ser o maior palco de cura, mas você tem que estar disposto a suportar o processo para Sim. estar ali. E essa é a parte, não tem moleza, né? Porque é difícil, a transformação é difícil, mas é, sempre são coisas possíveis, mas a gente tem que conseguir respeitar que algumas pessoas não querem realmente pagar o preço, mas é legal porque não conseguem, não é que são folgadas, não é isso que eu estou falando. Sim, Mas sim. eu acho muito bacana quando a pessoa toma essa decisão a partir do momento que ela entende o que ela está fazendo com ela mesma, né? De dizer, tá bom, entendi o que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer e vou ficar. É melhor do que a pessoa ficar reclamando, 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 como se viesse uma solução que alguém pudesse encontrar e, infelizmente, ela vai encontrar pessoas que vão dizer para ela que consegue fazer isso de transformar o outro e vai passando o tempo a pessoa vê que
não é bem assim. Isso é uma coisa que não é tão simples assim, mas de qualquer maneira, foi maravilhoso ouvir você com a sua pergunta e essas coisas que a gente pôde falar. Fiquei bem à vontade aqui da gente poder trocar isso. Eu acho que é um assunto que vale falar mais sobre ele, né? Uhum. E, e, e até talvez olhar para algumas situações onde algumas coisas que também deram certo nesse campo, né, das pessoas poderem entender, enxergar. Mas eu acho que, enfim, estou super contente, acho que a gente conseguiu fazer uma conversa gostosa. Estou vendo que a Irene Cardotti está aqui aplaudindo. Irene Cardotti é uma... Nós já estamos até com uma data marcada, não vou lembrar de cabeça, que é essa hora da noite, eu estou sempre da semana que vem. Depois eu vou anunciar. Também vai trazer uma temática que a gente já combinou, falando um pouco dessa... Ela também é uma craque no assunto, mas vai trazer já uma visão mais madura, de um relacionamento já com mais tempo, e eu acho que a gente... É uma boa coisa a gente ouvir diferentes perspectivas, diferentes saberes, para a gente poder, sabe, também entender. Ontem eu atendi uma mulher e eu disse para ela assim: esse assunto seu é absolutamente comum. Você sabe que isso deu para ela, ela relaxou para poder entrar na sessão, porque ela estava achando que ela era a maluca da cena, né? Sim, Eu falei, não, isso é uma coisa mais comum, isso que você falou do cara falar, tô no quarto quarto casamento. relacionamento, a hora que ele descobre isso, ele fala, poderia ter ficado com a primeira, teria sido muito mais fácil, porque deve estar pagando 4 pensões e tal, e, entre outras coisas. E às vezes as mulheres começam a falar uma coisa que eu ouvi muito desde sempre. Eu tenho o dedo podre, né? Você deve ter ouvido isso. Eu sempre aponto para o cara errado, né? E aí ela depois chega à conclusão que aquele cara errado é o mesmo cara, né? É o mesmo cara, né, que a gente vai olhando. Sim. Então é como se mudou o cara, mas a dinâmica é a mesma. E ali, e a hora que você vai para tal pergunta, para ficar isso em aberto, para a gente poder fazer um segundo capítulo, e o que mais você descobriu quando você... A gente vai chegando até um ponto que a gente vai olhar para a transgeracionalidade, a gente vai trazer o pai, vai trazer o avô, a história da mãe. Sempre vai para um lugar também que isso também é legal para a gente entender como a gente é capaz de copiar, tem uma habilidade de copiar maravilhosa, que a gente pode usar em outros lugares, essa nossa linda habilidade, né, de fazer isso Uhum. do nosso coração. A Irene está me corrigindo, nossa live vai ser terça-feira que vem. Vou fazer depois um aviso para todo mundo. E, mas, enfim, é isso. Então, eu me despeço de todo mundo, passo a palavra para você, só para te dizer que, mais uma vez, que eu fiquei super contente desse nosso encontro. Espero que as pessoas tenham aproveitado e quem vá assistir depois também possa aproveitar. Eu antes de passar a palavra para você, vou te mandar o vídeo, né, inteiro para você usar do jeito que você quiser e avisar as pessoas que não estavam aqui no começo, saber que, além dessas lives que a gente está fazendo com diferentes pessoas craques, como você, como foi a Magda ontem, como vai ser a Irene a semana que vem, a gente tem basicamente um encontro quinzenal, normalmente às quartas-feiras, em que a gente está fazendo uma super jornada dos relacionamentos. Eu já fiz, nessa jornada, fiz um workshop em 27 de julho, que foi muito legal, onde a gente trabalha essas dinâmicas e abre espaços para que a gente possa entender essa sua pergunta e outras coisitas mais da nossa vida. Uhum. Muito obrigado. Você, então, fica para falar sobre você e as nossas despedidas, né, com a sua palavra. Obrigado, Rose. Obrigado de Obrigada, coração. obrigada, Oswaldo. Obrigada pelo convite. Foi uma delícia conversar com você. Ficou fácil fazer essa live com você, foi bem fácil. Eu quero agradecer muito esse espaço, essa oportunidade. É, é um tema gostoso mesmo, falar com você é gostoso, e o tema também é muito gostoso, né, eu acho. E é isso, eu quero agradecer e dizer que tomara que
A gente tem outras oportunidades de conversar mais, Vamos que eu ter, gostei muito sim, dessa. vamos ter. Eu não queria falar mais nada, mas a Adriana está fazendo uma pergunta. A live normalmente fica pelo menos 24 horas no Instagram aqui do Instituto. Dá para rever, porque não vi um pedaço, dá para fazer isso. E, e eu estou dizendo que vou passá-la para a Rose, que às vezes ela vai pegar um trecho do que ela falou, ela vai poder fazer alguma coisa com isso. E quando a gente for fazer o capítulo, a pergunta, que nem o filme 2, né? Quando é que o relacionamento acaba número 2? De repente a gente lembra, assistindo esses vídeos, a gente lembra de coisas que a gente falou e que de repente queria falar alguma coisa diferente, tá? Uhum. Muito obrigado por todo mundo, obrigado a você. Espero Obrigada, gente. que Obrigada a todos todo mundo também. possam ter aproveitado. Super obrigado. Bem, Até a próxima, gente. Tchau, tchau. obrigada, Oswaldo. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada a todo mundo. Tchau.